Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 25 de julho, dia que marca o início das semifinais da Copa do Brasil, e hoje tem majestoso Corinthians e São Paulo. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento de trabalho às 15h30, na fase de 16avos da Copa da Argentina, uma fase que já eliminou o campeão da Argentina, o River Plate. O Boca permanece e agora teremos o jogo do Estudiantes. O All Boys, ele é da segunda divisão da Argentina, o Estudiantes da primeira. Temos uma localização neutra por aqui. Faz tempo que esses dois times não se enfrentam, eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Utilizando o histórico aqui das duas equipes, no geral, o All Boys não é uma equipe que perde tanto e também não é uma equipe que cede tantos gols ao adversário. Quando perde, no máximo tomou 2 gols aqui do Guilhermo, tomou 2 gols do Nueva Chicago, 1 gol do San Martín, foram as derrotas aqui nos últimos jogos. Quando a gente filtra dentro de casa, tomou 2 gols do Deportivo Morón e 1 gol do Patronato que enfrentou o Botafogo recentemente. Então é uma equipe que quando vence não goleia e quando perde não toma goleada, um time na média, tá? O Estudiantes, no geral, vamos dar uma olhada no Estudiantes no geral, venceu 2 partidas agora recentemente por 4-0, devolveu uma derrota para o Barcelona, que tinha sofrido lá em Guayaquil, por 2-1, conseguiu vencer por 4-0, venceu o Belgrano agora na Liga da Argentina por 4-0, lembrando que a Liga da Argentina já tem o seu campeão. Perdeu para o River, o campeão, nesse jogo o River se sagrou campeão da competição e tinha perdido para o Barcelona. Percebam que, tirando o jogo do River, que é o campeão da Argentina, o Estudiantes também não sofre tantos gols quando perde, tá? 1-0 aqui para o Colón, 2-1 para o Barcelona, filtrando apenas fora de casa, foram 3 derrotas, né? Essa do Colón, do Barcelona e do River, mas a gente tem que tomar cuidado porque é localização neutra, então não posso de fato chamar isso aqui de fora de casa do Estudiantes. Está longe assim da sua torcida, talvez, né? E quando a gente olha para o histórico das duas equipes, até ali meados de 2012, tínhamos confrontos com poucos gols, 1-0, 0-0, 1-0, 1-0, 1-0, e aí de 2012 para trás, confrontos com gols. Mas não vale a pena a gente utilizar esse histórico de confronto nem para o lado do over, nem para o lado do under, porque eles terminaram em meados de 2014, vai fazer quase 10 anos. Então, muita coisa mudou, o All Boys está preso na segunda divisão da Argentina talvez desde então, né? E o Estudiantes também, obviamente, teve muita mudança dentro do seu plantel, da sua tática, então não vale a pena a gente utilizar aqui história, tá? Se você é um trader, a primeira coisa que você precisa conferir é se o mercado vai abrir na Betfair, vai a live, se vai ter liquidez. Como é segunda-feira, ainda não temos o retorno de várias competições europeias, acredito que o foco dos traders no mundo inteiro esteja assim dividido entre Copa do Mundo Feminina e algumas coisas no cenário sul-americano. Então pode ser que a gente tenha uma liquidez interessante para trabalho, tá bom? E por último, tentar encontrar um cenário onde o favorito Estudiantes tenha imposição. Essa cotação de 1,90, ela se explica por quê? Diferença tática entre as duas equipes. Hoje a gente tem um Estudiantes na primeira divisão da Argentina, disputando oitavas de final da Sul-Americana, e um All Boys que é da parte do meio para baixo da tabela do argentino. Isso aí já tá bem claro. Também tem o fator camisa, né? Acredito que seja muito isso, tá? Então a gente tem uma cotação, na minha opinião, justa. Se o Estudiantes demonstrar algum tipo de imposição, e é o cenário que a gente espera, porque o All Boys não perde na maioria das vezes por goleada, não toma mais do que 2 gols, então provavelmente por ser jogo único vai tentar fazer um jogo um pouco mais compacto, um pouco mais contido, não acho que vai partir para cima do Estudiantes. Então se o Estudiantes demonstrar algum tipo de imposição, vale a pena a gente ficar de olho, talvez nesse a pior equipe em campo, a equipe do All Boys, ou até mesmo, dependendo da pressão, num back favorito no primeiro tempo. Mas eu gosto muito de salientar que é Copa. Pode ser que o Estudiantes não tenha dado a essa Copa ainda uma grande importância, afinal de contas ele também disputa a Sul-Americana. Então eu não sei se vai colocar um time titular, isso tudo você só vai conferir ao vivo. Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, o primeiro cenário que eu gosto por aqui é o empate anula do Estudiantes, principalmente se você conseguir trazer essa aposta pro ao vivo, tá? Para conseguir pegar esse mercado um pouco mais alto. Óbvio que a gente pode ter zebra por aqui, uma equipe de segunda divisão eliminando uma de primeira, isso pode acontecer no mata-mata, mas o Estudiantes, na minha opinião, ele é mais favorito. O segundo cenário que eu gosto de pensar é num jogo under. Por quê? Eu tenho um cenário onde o All Boys pode se classificar levando esse jogo para os pênaltis. Eu tenho um All Boys que não sofre tantos gols dentro e fora de casa, não é uma equipe que quando sofre mais do que 2 gols. O Estudiantes também não é uma equipe que permite tanto assim o adversário, tirando o jogo contra o River Plate, né, que é o melhor time da Argentina hoje disparado. Então, acredito que possa ser um jogo com um cenário pré-under.
Porém, trabalhar um mercado de under goals, de poucos gols, não é você fazer uma entrada e simplesmente deixar pra lá. Pelo menos eu tenho esse cacuete por ser trader, tá? Eu não conseguiria, se eu fosse um punter, se eu fosse um apostador de casa de aposta, eu não conseguiria fazer uma aposta under e deixar pra lá. Por quê? Porque o jogo pode mudar a qualquer momento. Assim como às vezes eu entro num jogo over e ele morre, e às vezes eu sou obrigado a fechar a posição, se eu entro no jogo under e ele começa a ficar um jogo muito aberto, talvez eu tenha que manejar minha posição. Porque se eu entrei pra ter, por exemplo, menos de 3 gols, e o jogo tá mostrando pra mim que ele provavelmente vai ter mais do que 3 gols, não faz sentido eu permanecer naquela posição, concorda? Então, principalmente por ser um jogo de mata-mata, a expectativa, até que haja um gol no jogo, é de um jogo under. Se for um gol do não favorito, do All Boys, a expectativa continua under, porque ele vai se fechar ainda mais. Aí eu vou ter um Estudiantes que é bom de cabeça, alçando bola na área, mas ele ainda continua se mantendo numa expectativa under. Agora, se eu tenho um Estudiantes, que é o favorito de maior qualidade na frente do placar, eu tenho um All Boys que estava compacto, tendo que sair para o jogo, mudando o seu estilo tático, e todo aquele espaço que o Estudiantes não estava encontrando, talvez ele comece a encontrar. E aí o cenário under, ele passa a ser um cenário over, e não faz sentido você manter a posição aberta. Então, se você vier para trabalhar o under, eu ficaria de olho no jogo, no decorrer, para talvez fazer uma saída do mercado, né? Um cash out. Vamos dar uma olhada nas cotações? Primeiro, essa cotação de over e under que eu comentei com vocês. Olha só, um under 3,5 está próximo de 1,20. Acho baixo, tá? Talvez olhar aqui para um under 3 asiático, se sair 3 gols devolve, ou até mesmo um under 2,5, que é bem mais ousado, pagando em torno de 1,55, 1,60. Mas aí aqui, lembre-se, eu ficaria de olho para manejar essa posição, caso o Estudiantes saia na frente, tá? E o segundo cenário seria esse empate anula da equipe do Estudiantes. Nesse momento tá 1,33, o handicap 0, não gosto dessa cotação. Eu acho que se você puder pegar ela ao vivo, seria um pouquinho melhor, tá bom? Também às 15h30 na Argentina, porém agora no campeonato da Argentina, faltam 2 rodadas para acabar, algumas equipes já disputaram a 26ª rodada, então falta uma, mas essas 2 equipes, particularmente falando, faltam 2. O Arsenal de Sarandi, ele ocupa a última colocação. Se perder esse jogo, ele tá rebaixado, tá? Ele poderia, com 18 pontos, se perder esse jogo, ele poderia chegar no máximo a 21 pontos, então ele não conseguiria chegar no Huracan, se eu não me engano, que tem 22 pontos, então seria rebaixado. Então é um jogo decisivo, isso pode influenciar um pouquinho a nossa análise, tá? O Barraca Central é uma equipe que eu tenho trazido para poder trabalhar, porque ele tem apresentado para os seus adversários, principalmente times grandes, bastante dificuldade quando ele joga em casa. É um mini caldeirão, é um caldeirãozinho, vamos dizer assim, porque realmente é um campo pequeno, uma torcida também bem próxima do campo, né? Bem próxima mesmo. O gol não tem nem aquele espaço tão grande para a bola ir lá e agarrar na rede, ela bate na rede e volta. Então acaba se criando ali um caldeirão, né? Então é um adversário muito complexo de se enfrentar, não é fácil para o Arsenal de Sarandi, porém se perder esse jogo, está rebaixado. Utilizando um pouco do PDF de apoio, a gente consegue ver a campanha do Arsenal de Sarandi. Ele realmente conquistou essa última colocação. Ele não está ali por acaso, ele quis estar ali, né? 8% de vitória apenas, 23% dos jogos ele saiu na frente do placar, sofreu gol em quase todos os jogos, fora de casa, 8% das vezes só que ele não sofreu, e em quase 70% dos jogos ele não conseguiu marcar gol. O Barraca Central não é uma equipe tão forte assim dentro de casa em relação a vitórias, venceu 5 de 13, mas não perdeu tanto, 46% das vezes ele saiu na frente do placar, ou seja, tem um pouquinho mais de iniciativa do que a equipe do Arsenal de Sarandi, porém falhou em marcar em 38% dos jogos. Com a média de gols marcados do Arsenal de Sarandi, dá para perceber que é uma equipe que tem muita dificuldade. O primeiro tempo das duas equipes, a gente consegue encontrar uma superioridade do Barracas, mesmo que seja ali nivelada por baixo, né? Menos de 40% de vitória, perdeu 23% dos primeiros tempos, marcou 7, tomou 8 gols, ou seja, cobertor curto, né? Já o Arsenal de Sarandi é ruim de tudo quanto é jeito, né? Ele não venceu nenhum primeiro tempo, tem quase 55% de derrota, tomou 10 gols e marcou apenas 2. Então realmente é uma equipe com muita dificuldade. O segundo tempo, eu tenho o Barracas vencendo menos, mas também perdendo menos. Marcando mais gols, tomando menos gols, melhora um pouquinho, né? E um Arsenal de Sarandi que passa a vencer, mas que continua perdendo muito, continua tomando muito gol. E principalmente nós temos uma grande arma aqui do Barracas, que são os gols marcados de cabeça. E obviamente num jogo truncado, a bola aérea é sempre muito importante. Se você é trader, eu não acho que vai ser um jogo tão interessante para você trabalhar. Sendo sincero com você, eu não tô aqui para mentir para você, tá? Se fosse um jogo no meio do campeonato, onde o Arsenal de Sarandi ocupasse ali a última colocação, mas ainda tivesse tempo para recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim, seria um jogo talvez mais interessante. O Barracas poderia montar uma pressão, né, e tudo mais. Porém, como é um jogo de penúltima rodada, onde vale para o Arsenal de Sarandi um rebaixamento ou
talvez ainda uma permanência. Caso vença esse jogo, ele pode se safar talvez na última rodada. É difícil, mas pode. Eu posso ter um Arsenal de Sarandi menos preocupado com a defesa e mais preocupado com o ataque. Um time que tem muita dificuldade de marcar gol pode ir muito para cima. Pode acabar criando mais oportunidade na empurrância ali, na necessidade. E para o Barraca Central não faz diferença ganhar ou não esse jogo, porque o campeonato praticamente acabou. Ele não vai se classificar para a Sul-Americana, acredito eu. Deve estar muito distante. E também não corre risco de rebaixamento. Então é um jogo onde o favorito, que é o time que me traz um pouco de alento ali para tentar buscar alguma coisa a favor, não está interessado, e o time não favorito, que não tem muita qualidade, no geral, tem que vir para cima. Então, como trader, você provavelmente vai acabar criando um viés no favorito e vai se decepcionar, tá bom? Então toma um pouco de cuidado, pode ser um jogo complicado. Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, a mensagem que eu tenho para você é cautela, porque eu tenho um favorito que muito provavelmente vai chamar a tua atenção, porque ele vai jogar contra a equipe que está em última colocação na tabela, e você pode pensar empate anula, você pode pensar dupla chance, você pode pensar no handicap asiático menos 0,25. Porém, eu te aconselho ele tomar um pouco de cuidado, porque esse favorito, ele não tem interesse no jogo, ele só vai jogar diante da sua torcida, e o Arsenal de Sarandi, que é o último colocado, ele precisa vencer. Em caso de derrota, ou até mesmo em caso de empate, é rebaixamento. Então, pode ser um jogo mais aberto do que estamos esperando, tá? Com isso, o que eu penso para esse cenário? Acho que a gente poderia ficar de olho num over 1,5. Tá pagando 1,50, é uma cotação muito boa. Por quê? Porque é uma situação muito difícil de acontecer na Argentina. Os últimos jogos entre eles, 2-1, e 1-0. Quando a gente puxa um histórico maior, é 1-0, 1-0, 1-0. É difícil de acontecer. Mas esse recorte na história, onde o Arsenal de Sarandi precisa ir para cima, pode ceder ao Barraca Central oportunidades, que na maioria das vezes, quando ele joga contra outros adversários, ele não tem. Ele não tem tanto espaço, às vezes, para poder criar, ele marca muito gol de cabeça. Então pode ser um jogo taxado como under, mas que o cenário faça ele ser uma partida over, entendeu? Outra opção que você pode ter, se você não gosta de se arriscar no over 1,5 na Argentina, é ficar de olho no live do 0.5. O 0.5 nesse momento tá pagando 1,10, 1,12. Horrível, óbvio. O que você pode pensar? Se eu vou ter um Arsenal de Sarandi precisando se expor, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, talvez esperar essa cotação do 0.5 melhorar, final do primeiro tempo, início do segundo, tentar buscar essa cotação próximo de 1,40 ou 1,50 pode ser interessante, tá bom? Acho que é por aí o caminho. Eu te indicaria, se fosse uma situação normal, um 0,25 do Barraca Central ou um empate anula do Barraca Central. Não que não possa acontecer, tá? Acredito até que aconteça, porque o Arsenal de Sarandi, ele conquistou essa última colocação, ele não tá ali por acaso. Mas é um jogo que pode fugir um pouco da normalidade por estar envolvendo aqui um rebaixamento. Às 21h30, no jogo que marca o início das semifinais da Copa do Brasil, o clássico majestoso, Corinthians e São Paulo. Corinthians levemente superior dentro de casa em relação às cotações, 2,55. O mercado ele até tende a pesar um pouquinho o Corinthians no fator casa, mas é um peso com desconfiança. O São Paulo nunca conseguiu vencer o Corinthians na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena, na Arena do Corinthians. Isso é um fator curioso. O outro fator curioso é que nessa edição da Copa do Brasil, o Corinthians nunca havia feito um jogo de ida em casa. Na maioria das vezes, perdendo o jogo de ida fora de casa, tendo que reverter em casa. Perdeu para o Remo, teve que reverter em casa, perdeu para o Atlético Mineiro, teve que reverter em casa e agora, recentemente, perdeu para o América por 1-0 e teve que reverter o jogo também dentro de casa, o resultado dentro de casa. Então é a primeira vez que o Corinthians vai fazer um jogo nessa edição em casa e o São Paulo vai fazer um jogo agora fora de casa e o São Paulo tem esse tabu de nunca ter conseguido vencer na Arena do Corinthians. A gente pode até utilizar os dados do Campeonato Brasileiro para tentar medir algum cenário, mas sendo bem sincero, como a campanha do São Paulo fora de casa é muito ruim e é um jogo aqui de mata-mata, é um jogo completamente diferente, que envolve muito dinheiro, eu acho que esses dados eles vão mais atrapalhar do que ajudar. Porque, por exemplo, o São Paulo não venceu nenhuma partida fora de casa, perdeu a última agora para o Cuiabá, num jogo talvez que ele já tivesse focado no Corinthians, né? Não conseguiu sair na frente tantas vezes, é um time com pouca iniciativa no Brasileirão. Enfim, eu acredito que utilizar esses dados do Brasileiro eles vão ser um pouco prejudiciais, né? O primeiro tempo, por exemplo, das duas equipes é bem ruim, dentro e fora de casa, respectivamente. O Corinthians não sofre tantos gols, nem no primeiro nem no segundo tempo. O São Paulo já sofre mais no primeiro tempo do que no segundo. O Corinthians tem tido problemas para defender bolas aéreas, mas o São Paulo acaba não sendo uma equipe assim com tantos gols de cabeça. Enfim, eu acredito que utilizar esses dados por aqui, eles vão acabar prejudicando mais do que ajudando, tá? O São Paulo, no jogo contra o Palmeiras, jogo de ida, ele fez um jogo muito forte, com bastante imposição, tirando os primeiros minutos, onde o Palmeiras foi até um pouco superior. Depois o São Paulo se impôs, empurrou o Palmeiras para trás e foi realmente um jogo de muita imposição, que resultou num gol merecido do Rafinha no final.
né? O jogo da volta, o São Paulo já foi um pouco mais contido no início do jogo também, foi um pouco mais resguardado para tentar defender aquele ímpeto do Palmeiras e depois foi encontrando os espaços para sair para o jogo. Nesse jogo de ida eu não vejo uma situação muito diferente. O São Paulo já mostrou que ele é capaz de se defender, de tirar os espaços, mas é uma equipe que mesmo quando já tem a vantagem no placar ou nas eliminatórias, na classificação, ele pode encontrar espaço para contra-atacar. Então eu tô vendo um São Paulo mais resguardado, mais preocupado talvez em levar o confronto para a segunda partida, né? Fazer uma partida realmente de xadrez, talvez um empate 0-0 ou vencer esse jogo por 1-0, quebrando um tabu na arena e para definir em casa, ou se for para perder, se jogar muito mal, não tomar mais do que um gol para se manter vivo para o jogo da volta. Acredito que é um São Paulo desse estilo, tá? Não vai ficar o tempo todo resguardado, vai tentar sair quando puder, mas não vai fazer loucura. O cenário do jogo do Corinthians é um pouco mais nebuloso, na minha opinião, se analisar, porque era muito fácil imaginar um Corinthians no jogo da volta, jogando com muito mais empenho, se tivesse perdido o jogo de ida, como aconteceu 3 vezes, jogando muito agressivo na parte ofensiva, utilizando muito do Roger Guedes, do Yuri Alberto. Porém, como é um Corinthians que vai fazer o primeiro jogo em casa, ao mesmo tempo que ele tem que fazer o resultado, ele não pode deixar acontecer como aconteceu nos primeiros jogos das fases passadas, que foi derrota. Então, nesse jogo, como ele vai decidir fora, ele não pode pensar em derrota. Então, perceba que também é um Corinthians que tem que se preocupar, talvez, em construir uma vantagem, mas que não pode dar ao São Paulo uma vantagem, não pode ceder muita oportunidade. Então, tudo leva a crer que a gente vai ter um jogo truncado. Diferente do que a gente analisou agora há pouco, entre All Boys e Estudiantes, onde a gente tem um jogo único e um cenário under pode se tornar over, esse jogo aqui ele até tem uma pequena capacidade de ser over, de se transformar num jogo over, mas a grande tendência é de um jogo under truncado, tá bom? Que envolve tabu, envolve, mas acredito que o São Paulo está muito mais preocupado com o jogo da volta do que em quebrar propriamente esse tabu. Se der para fazer, obviamente ele o fará, tá? Dando uma olhada nos últimos jogos que a gente tem o confronto entre eles, principalmente com o Corinthians em casa, ó, 1-1, 1-1, 0-0, aqui no Campeonato Paulista, 2-2, 1-0, 1-0, ou seja, jogos de Série A gente tem um confronto mais truncado, né? Porque é aquela coisa, o Corinthians tentando fazer com que o São Paulo não ganhe na arena para manter esse tabu. O último jogo, por exemplo, o Corinthians não estava tão bem dentro de casa, ele tomou um gol aqui aos 16 e conseguiu um pênalti no final do primeiro tempo e o jogo terminou desse jeito, né? Então, do Campeonato Brasileiro, a gente tem mais jogos com no máximo 2 gols e aí quando a gente puxa já para o Campeonato Paulista, a gente tem confrontos com 3 gols, 2-1, 2-2, né? Porque é um campeonato ali geralmente no início da temporada. Puxando um pouco mais para cá, começou por aqui, tá? Em 2015, porque esse jogo da Libertadores acho que foi no Pacaembu e esse 3-2 aqui também foi no Pacaembu. Então, talvez tenha sido aqui. Aí a gente teve aqui um 6-1, placar muito diferente, né? Mas na maioria das vezes um jogo muito truncado. O Corinthians dentro de casa, quando perdeu 2-1, 1-0, mesmo contra um Bragantino muito organizado, tá? Quando venceu, tomou 2 no América, que era jogo de Copa, né? Um jogo tendência de ser over mesmo. Depois aqui um empate contra o Cuiabá. O jogo contra o Galo precisava reverter um placar e conseguiu reverter. Contra o Fluminense 2-0, não é uma equipe que sofre tantos gols. Fora de casa, o São Paulo com péssimos resultados no Campeonato Brasileiro. Porém, ó, na Copa do Brasil 2-1 no Palmeiras. Venceu aqui o São Paulo 2-0 fora de casa. Porto Cabejo na Sul-Americana 2-0. Perdeu para o Cruzeiro 1-0. Também não é uma equipe que cede tantos gols, tá? Então isso vai de encontro com o que eu estou imaginando para essa partida. Se você é trader, eu gosto de pensar primeiro num cenário completamente sem viés. Porque como é um jogo que tende a ser com troca de superioridade, talvez como a imposição inicial do Corinthians, né, um São Paulo talvez estudando mais o adversário, ficando um pouco mais compacto, a gente pode ter uma superioridade inicial do Corinthians que talvez não dure todo o primeiro tempo, que ela vá tendo alguns respiros. Então você pode ali explorar talvez uma correção de São Paulo, se isso se confirmar, e depois, se alguma coisa se inverter, você pode até buscar uma correção do Corinthians. O bom de trabalhar ao vivo é que você não se apega, né? Se você tiver esse tipo de metodologia para trabalhar correção de preço no trade, você vai conseguir se dar muito bem nesse jogo, tá? O problema, obviamente, é aquela situação que vem do nada. O Corinthians tá bem e São Paulo faz um gol do nada de contra-ataque. Aí, se tiver que tomar, faz parte das metodologias, tá? Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, o primeiro cenário aqui, que acho que é consenso de todo mundo, é o under goals. E aí, de novo, um jogo under, ele tem a capacidade de se tornar over, tá? Então, sempre que você for pensar em trabalhar apostas em under, confira o jogo ao vivo, para você ver se vale a pena talvez fechar a posição. No trade é muito fácil fazer isso.
numa bolsa esportiva, porque o cash out ele é tranquilo de se fazer, você não vai perder dinheiro, como acontece muito nas casas de apostas. O cash out da casa de aposta, na maioria das vezes, ele é meio roubado, né? Ele vai te oferecer menos dinheiro para você sacar. No trade, se você estiver trabalhando na Betfair, minha parceira, você trabalha o under tranquilamente, correções no under ali e tudo mais. E você não precisa esperar tomar o gol para fechar uma posição em under, tá? Você consegue perceber o jogo se tornando mais aberto, entendendo o risco e fechando uma posição. Começando, o 3,5 muito esmagado. Não te aconselho. O 3 asiático, muito esmagado também. Não acho interessante. Eu começaria olhando para o under 2,5, tá? Próximo aqui de 1,50. O jogo começou truncado, do jeito que você está esperando, você pode aproveitar uma correção. Quando o jogo começar a abrir, você fecha a posição. Pode ser assim, tá? Ou se acontecer um gol e você vê que o jogo começou a ficar muito aberto, porque a equipe que sofreu começou a se expor, aí você fecha a posição, ou com prejuízo ou no 0-0. Eu acho que isso é uma metodologia base, tá? Menos do que isso eu já não te aconselho tanto, porque aí a gente pode ter um 1-1, a gente pode ter um 2-0, mas o under 2,5, até que alguma coisa muito diferente aconteça, pode ser interessante, tá? Não vou te indicar nada para um lado ou para o outro, mesmo o Corinthians jogando em casa, mesmo existindo esse tabu aqui do São Paulo nunca ter vencido na Arena. Eu acredito que o São Paulo, na Copa, ele está completamente diferente no Campeonato Brasileiro, então eu não posso traçar um São Paulo fora de casa no Brasileirão ruim e achar que ele vai ser assim na Copa do Brasil. O São Paulo eliminou o Palmeiras, e eliminar o Palmeiras não é pouca coisa. Eu gosto muito desse time do São Paulo, do Dorival, e obviamente o Corinthians depende muito dos seus homens da frente ali, o Roger Guedes, o Yuri Alberto, não sei se vão jogar, acredito que sim, e claro, em caso de necessidade de boas defesas, o Cássio sempre se sai muito bem, tá? Então não vou te indicar nada aqui a favor de um lado ou do outro. Se você quiser trabalhar, sempre te indico talvez uma dupla chance, quando a gente tem odds mais altas aqui, ó, tem a dupla chance do Corinthians próximo de 1,40, do São Paulo 1,50, o empate anula vai estar com uma odd até mais alta, mas eu ficaria mesmo, ao que tudo indica, com o jogo under. Uma coisa que você pode ficar de olho é cartões, ou no decorrer do jogo, cantos. Se o São Paulo, por exemplo, fizer o primeiro gol, Corinthians em casa com apoio da torcida, estará prejudicado nesse momento. São Paulo talvez não explore tanto o contra-ataque. O que você pode pensar? Escanteios para o Corinthians. Eu não sou especialista nesse mercado, mas você vai ter um Corinthians alçando bola, criando escanteio. Se você tem um jogo muito truncado, muito pegado, você está vendo que o juiz já avisou jogo para cartões. No live fica sempre muito mais fácil de observar, tá? Querer ser evidente aqui no pré-live não é a minha intenção e nunca será. Eu sempre sou um cara que venho de acompanhar jogos ao vivo e sempre vou indicar para você, se você tiver oportunidade de horário, acompanhar ao vivo. É muito mais fácil perceber quando um jogo vai ter escanteio, quando um jogo vai ter cartão. Mesmo em relação a apostas, tá? Não tô falando só de trade. Assistindo o jogo ao vivo. E eu sempre vou trazer isso como dica para você, beleza? As opções de jogos extras para você inserir na sua grade de trabalho dessa terça-feira são muito mais para leitura ao vivo do que para apostas pré. Não te indico fazer apostas pré-jogo aqui, até porque são características diferentes. Por exemplo, temos jogos da pré-Champions League, já está chegando numa fase bem eliminatória, por exemplo, já começou a entrar as equipes de campeonatos com níveis superiores, por exemplo, o Galatasaray jogando contra os Žalgiris, se eu não me engano é da Lituânia, se eu não estou enganado, o Galatasaray favorito, mas obviamente eu não posso duvidar de uma equipe que está chegando nessa fase, então acho que é um jogo para ao vivo. Eu tenho o Molde contra um Helsinki, a gente está sempre trabalhando essas duas equipes, mas vão se enfrentar, não lembro de histórico das duas equipes se enfrentando, então outro jogo para ao vivo. Uma fase de grupos iniciando na Copa da Rússia, ou seja, ainda é o início de uma fase de grupos onde o Zenit de fato é superior, mas será que vai levar o time titular? Será que vai estar afim de começar a jogar já nessa fase da competição? Não sei. É uma cotação baixa e arriscada para te responder isso. E aí tem outros jogos que eu deixei aqui como uma oportunidade. O link do Radar Esportivo com esses jogos extras sempre fica aqui embaixo, tá? Você vai encontrar o dia, por exemplo, radar.terça-feira. Eu deixo ele listado para vocês darem uma olhada. Tem um jogo aqui às 20h30 que é interessante porque o Campeonato Argentino ele já praticamente se encerrou. Mas em caso de vitória, o Lanús ele pode entrar numa zona próxima aqui da Libertadores, tá? Ele tá na pré-Libertadores nesse momento, numa zona de pré-Libertadores, mas se ele vencer esse jogo, ele pode talvez ultrapassar e ficar numa zona direta para Libertadores. Pode ser uma partida para você observar com um pouquinho mais de carinho, tá bom? O link desses jogos extras vão ficar sempre aqui embaixo. Muito obrigado pela sua companhia. Vou deixar alguns recados para você. O primeiro, se você puder deixar o like no vídeo, eu te agradeço muito. E se inscrever no canal, então nem se fala. Muito obrigado pela sua companhia diária. Se você clicar ali em intelboss.com, você vai fazer o meu curso gratuito. Eu estou trazendo essas aulas para o YouTube, tá? Em breve você vai me ver falando dessa playlist completa do curso aí, não vai ter desculpa para você não fazer. Eu sei que tem gente que tem preguiça de sair do YouTube. Lá no meu blog intelboss.com, os sorteios do Pix eles foram encerrados, porque eles eram patrocinados por um parceiro meu.
meu que resolveu não patrocinar mais, tá bom? Então, agora lá no meu blog você tem acesso ao sorteio diário da banca da Betfair. São R$30 todos os dias de banca. Se você não participa, vai lá em telboss.com, clica lá na área de prêmios e participa todos os dias desse sorteio, beleza? No domingo são dois, um de 25 e uma banca de 30. Fechou? E por último, se você quiser me acompanhar no Telegram, a temporada europeia está retornando, eu estou ausente do Telegram porque eu, na maioria das vezes, na pausa das temporadas, eu fico de férias, mas eu continuo aqui no YouTube para te ajudar também. Mas voltando à temporada europeia, meu Telegram também volta e sempre que eu vejo alguma oportunidade ao vivo, eu conto para vocês, né? Não encare como uma dica de aposta, é mais uma percepção que eu tô tendo que pode te ajudar também na sua leitura. Link fica sempre aqui. Valeu? Um grande abraço para você, fica com Deus, fica o convite também para você ser membro do canal, viu? Daqui a pouco eu já vou gravar mais um pós-planejamento para falar do jogo do Flamengo com a América 1-1. Um abraço, até quarta-feira.